Olá, mamães! Sejam muito bem-vindas. Meu nome é Rebeca Sebald, sou psicóloga e ajudo mães a desenvolverem a autonomia do seu filho autista ou com atrasos no desenvolvimento em casa. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí e já aperta o joinha para o YouTube entender que esse vídeo precisa chegar a mais pessoas. O vídeo de hoje é um vídeo de difícil digestão, então eu já aviso para vocês que vai ser um vídeo um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais profundo, mas que eu tenho certeza que até o final vocês vão estar com um sentimento mais leve, vão estar se sentindo um pouquinho melhores em relação ao luto após o diagnóstico de autismo dos seus filhos. O luto é um processo natural que praticamente todas as pessoas vivenciam, né? Quando a gente perde algum ente querido, ou após o rompimento de uma amizade, o rompimento de um relacionamento, ou até mesmo na perda de um emprego. E o processo de luto, ele envolve vários sentimentos, desde sentimentos de raiva, frustração, tristeza profunda, negação muitas vezes, né? Então, muitas vezes a pessoa que está vivenciando esse processo difícil, ela acaba negando que aquela situação aconteceu na sua vida, muitas vezes se sente extremamente frustrada ou até nem acreditando que aquilo realmente é verdade. Então, o luto, ele é esse tempo que compreende todos esses efeitos dessa perda. E no autismo não é muito diferente disso. Mas no autismo tem uma questão que diferencia o luto por uma perda, porque o luto no autismo acaba impactando a vida da família. A criança não se foi, a criança está ali. Apesar de haver uma perda, na verdade é uma perda de uma idealização de uma criança perfeita. Então o luto no autismo está associado a essa desidealização dessa criança, como os pais imaginaram no primeiro momento. Inclusive esse processo de imaginação ele acontece antes mesmo do próprio nascimento da criança. Então é muito natural que as famílias já comecem a imaginar como que vai ser essa criança, qual vai ser o nome dessa criança, como que vai ser o quarto, né? As famílias já fazem o quarto, já montam o quarto. Então todo esse processo de imaginação e de desejo, na verdade, é muito natural. Então existe essa idealização desse filho, né? Que quando após o nascimento, aos pouquinhos esses pais vão elaborando essa criança real. E quando surge essa possibilidade, quando os pais começam a perceber, e normalmente é a mãe, né, que percebe os primeiros sinais de risco para autismo, é muito natural que essa mãe e essa família se frustrem, que talvez no primeiro momento não acreditem muito. As mães acabam ouvindo, né, os parentes, os amigos que estão na volta, muitas delas são chamadas de loucas, achando, né, que os seus filhos têm alguma questão. As pessoas dizem que não, né, que cada criança se desenvolve no seu tempo. Então essas mães, elas são ainda mais impactadas, porque além delas escutarem todos esses discursos, no fim elas entendem que, poxa, eu tava certa, no fim das contas, né? Então, o luto no autismo, ele acaba envolvendo tanto essa desidealização desse filho, da mesma forma como essa família que recebe esse diagnóstico acaba sendo impactada de diversas formas, porque uma vida de uma família típica não é a mesma de uma família típica. Quem é mãe e pai sabe que ter um filho autista implica em uma mudança de organização de rotina, implica muitas vezes ter que levar o seu filho para as terapias, às vezes também ter que levar para a escola, ter que organizar a rotina, de ter uma rigidez um pouquinho maior em relação a isso, em virtude das necessidades da criança. Então o luto no autismo ele acaba sendo mais complexo porque ele é multifacetado, né? Essa mãe e essa família atípica, ela acaba perdendo várias coisas ao longo do processo. Inclusive, é muito natural e bastante comum que essas famílias também se isolem do ambiente social. Em determinados lugares não se sentem mais tão confortáveis. Muitas famílias acabam tendo dificuldades de trazer a questão do autismo para os familiares ou até mesmo para grupos de amigos. Às vezes essa criança tem questões comportamentais que gera um desconforto social, né? Porque muitas vezes essa criança vai estar tendo comportamentos de birra, comportamentos que a gente chama de inapropriado, e isso acaba fazendo com que essa família perca a motivação de estar em ambientes sociais, de frequentar restaurantes, de frequentar shoppings, ambientes que têm mais pessoas, né? Então, a família atípica e a mãe atípica, ela vai perdendo várias coisas ao longo desse caminho. Então, o luto no autismo, ele vem carregado de diversos fatores, né, que acabam influenciando o cotidiano dessa família, o trabalho, as relações sociais, os ambientes que essa família vive. É algo que é mais complexo do que a gente pode simplesmente diminuir, né, nas 5 fases do luto. Na verdade,
todos esses sentimentos acabam sendo trabalhados e acontecendo de forma concomitante. E no luto, especificamente do autismo, essa criança não foi embora, continua ali. E além dela continuar ali, ela precisa ainda mais de você. Então, isso é algo que é bastante específico, né, dos transtornos do neurodesenvolvimento, das crianças com deficiência, que é essa desidealização desse filho imaginário para esse filho real com as suas dificuldades, né, e com as suas necessidades de atenção, de intervenção, de estimulação. Só que muitas vezes, muitos pais e muitas famílias acabam que permanecem por um tempo maior nesse luto. Isso passa a ser um problema quando essa família não age. Só que a família atípica, a mãe atípica, ela precisa agir. Então, quando você recebe o diagnóstico do seu filho, até mesmo naquele momento onde você percebe os sinais de risco para autismo, é muito comum que você se sinta extremamente frustrada, triste. É um momento que as famílias relatam que, assim, ó, cai o mundo sobre a tua cabeça. É um período realmente de muita dor, muita dor, porque nenhum pai, nenhuma mãe deseja, né, que seu filho seja autista, ou que seu filho tenha algum transtorno do neurodesenvolvimento, ou que tenha dificuldades de comunicação, de interação social, que tenha dificuldades de fazer amigos, enfim, tudo isso que a gente já sabe, né, em relação às dificuldades do autismo. Então, até que as coisas se organizem, levam um tempo, né? Não é algo que vai acontecer do dia para a noite. O luto, sim, ele é importante de ser vivido, ele deve ser vivido, mas o luto não pode te fazer não agir. No autismo, o tempo não está ao nosso favor, muito em virtude da neuroplasticidade cerebral. Então, existe esse período da primeira infância, que é onde há uma maior neuroplasticidade cerebral. É onde a gente tem mais possibilidades de ter ganhos de desenvolvimento das crianças, né? Então, é um momento onde a gente precisa intervir muito, de forma intensiva, com muita frequência, muita intensidade, com muita repetição. Então, esse período a gente precisa evitar, dentro do possível, de perder, porque é nesse período que a gente consegue ter mais avanços e mais ganhos. Então, os pais que estão vivenciando esse processo de luto, vocês precisam agir apesar do luto, porque vocês precisam proporcionar esse momento de desenvolvimento que é compreendido na primeira infância, para que a sua criança possa não acumular atrasos e recuperar, né, o que ela já tem de déficit. Isso é algo que as famílias muitas vezes não se dão conta. Esse problema pode se tornar muito maior no futuro, né? Se a gente não intervém precocemente, essa criança pode acumular atraso. Isso, infelizmente, vai fazer com que ela fique cada vez mais dependente. O fato dessa criança ficar dependente acaba impactando de forma significativa não só a vida da criança, mas também da família, porque essa família ela não vai conseguir muitas vezes proporcionar esse desenvolvimento que poderia ter sido proporcionado na primeira infância, e ela vai acabar tendo os efeitos, né, de ter uma criança ou um adolescente ou adulto mais dependente. Isso acaba gerando consequências financeiras, de organização da vida cotidiana, porque talvez essa criança, né, que vai se tornar um adolescente ou adulto, ela vai precisar ter alguém que seja responsável por ela, que ajude ela nas tarefas da vida diária. Então, o ideal é que sempre consiga intervir de modo precoce. E quais são os efeitos positivos se a gente age apesar do luto, né? Do luto à luta. Se a gente consegue identificar precocemente os sinais de risco para autismo, a gente consegue fechar o diagnóstico mais cedo, a gente consegue começar a intervir mais cedo. Quanto antes a gente inicia as intervenções, mais chances o seu filho vai ter de se desenvolver. E isso vai ter como efeito positivo o desenvolvimento da autonomia dele. Então, quanto mais autônomo o seu filho for, quanto mais habilidades o seu filho desenvolver, menos dependente de você ele vai ficar. É muito importante que você possa agir apesar do luto, porque isso vai ser muito importante não só para o seu filho, mas também para você, porque você vai dar oportunidade do seu filho se desenvolver e assim ter mais autonomia, e isso vai fazer com que o seu filho fique menos dependente de você, tanto agora quanto no futuro. E como eu falei anteriormente, o processo de luto, ele é um processo que não é fácil. Envolve muita dor, muita frustração, muitas vezes, né, processos de negação, raiva, culpa. Então é muito comum que as famílias atípicas, as mães atípicas, tenham muito medo inicialmente.
Talvez você esteja lidando com algo que você nunca nem ouviu na vida. Talvez você não saiba nada sobre autismo. E realmente, quando a gente desconhece sobre o assunto, a nossa tendência é ficar com medo, ficar insegura a respeito do futuro. Então, muitas mães podem pensar: será que meu filho vai se desenvolver? Será que meu filho vai ter autonomia na vida? Será que meu filho vai conseguir ter amigos? Se relacionar com as pessoas? Será que meu filho vai aprender? Será que ele vai conseguir se comunicar com as pessoas? Porque tem muitas crianças autistas que ainda não têm comportamento verbal, né? Mas à medida que as famílias vão conhecendo a respeito do autismo e vendo as possibilidades de intervenção, também é possível ir tranquilizando o coração, porque saber sobre o autismo vai te possibilitar estar em contato com um mundo novo e com um mundo que tem possibilidades, né? O autismo, ele não é o fim do mundo. Então agora eu vou passar alguns passos para você conseguir lidar um pouquinho melhor com o luto. O primeiro passo é você acolher a sua dor. E acolher a dor implica em chorar, gritar, passar alguns dias com esse sentimento de frustração, realmente acolher o seu sentimento. E, se possível, poder conversar com as pessoas a respeito disso, poder contar com seus amigos, poder contar com a sua família. Também é importante que você esteja atenta se esses sintomas, que pode ser alteração no sono, alterações de apetite, medo frequente, alterações no seu estado de humor, porque se isso se estender por muito tempo, talvez seja importante você procurar um profissional. E a gente sabe que tem taxas muito altas de estresse em famílias atípicas, né, em mães atípicas. Então, não deixe de procurar um profissional se você avaliar a necessidade disso. O segundo passo é buscar informações em fontes seguras a respeito do autismo. É muito natural que a gente tema aquilo que a gente não conhece. Então, normalmente, quando a gente está iniciando em um trabalho novo, quando a gente está aprendendo a dirigir, o sentimento que a gente tem é de medo, é de insegurança, porque é aquele novo que se apresenta e que a gente não sabe como que vai ser, né? Então, para que a gente possa ir diminuindo as fantasias em relação a isso, a gente precisa buscar informações em fontes seguras. Então, o segundo passo é você buscar essas informações, porque dessa forma você vai tranquilizar o seu coração e ver também as infinitas possibilidades que existem de intervenção. E o terceiro passo é trabalhar a aceitação. E a aceitação, no dicionário, é a habilidade de aceitar aquilo que nos é ofertado. Olha que interessante essa frase, né? A habilidade de aceitar aquilo que nos é ofertado. Então, o seu filho foi ofertado a você, da forma como ele é. Então, é muito importante que você possa acolher seu filho dentro das potencialidades e das dificuldades que ele tem. Então, a aceitação, ela é um processo que você vai precisar ir trabalhando ao longo de todo o processo de luto, ao longo de você ir buscando informações a respeito do autismo. E o quarto passo é busque olhar para as potencialidades do seu filho ao invés das dificuldades. É muito comum que nesse primeiro momento, principalmente após o recebimento, né, do diagnóstico de autismo do seu filho, que você acabe focando mais nos pontos de dificuldades dele. E isso acaba gerando sentimentos de frustração, tristeza. Então, busque olhar para aquilo que seu filho tem de bom, para os comportamentos positivos que ele tem, para as potencialidades que ele tem. Porque se você olhar dessa forma, o caminho vai ser muito mais leve e você vai ficar mais motivada a ajudar seu filho a se desenvolver da melhor forma possível. E o quinto passo, que no meu ponto de vista talvez seja o mais importante, procure ver o autismo como uma oportunidade de desenvolvimento pessoal. Vamos ser sinceros, quando a gente olha para a nossa vida, para a nossa trajetória, quais são as situações que a gente mais se desenvolveu, que a gente mais aprendeu? Certamente são as situações desafiadoras. Então, se a gente puder usar o autismo do nosso filho ao nosso favor, para que a gente desenvolva habilidades que talvez a gente nunca teria conseguido desenvolver se não tivesse o autismo na nossa vida, então a gente pode aproveitar esse momento adverso para se transformar na nossa melhor versão. Talvez o seu filho não seja exatamente aquela criança que você idealizou, aquela criança que você imaginou que seria. Talvez você não tenha os tipos de troca que você gostaria de ter, mas talvez o autismo seja uma oportunidade para que você se desenvolva. Então, se você utilizar o autismo como uma oportunidade de desenvolvimento pessoal, talvez você vá se dar conta que quando a gente fala de autismo, a gente não está falando somente do nosso filho, dos nossos pacientes. A gente está falando sobre uma sociedade que precisa urgentemente de mudança.
Então, o autismo não só uma oportunidade para que a gente se desenvolva, para a gente se tornar a nossa melhor versão, mas para que a gente possa impactar não só a vida do nosso filho, mas a vida de diversas pessoas. À medida que a gente vai entendendo esse impacto social também, a gente vai entendendo que não é apenas sobre a gente, mas sobre um mundo e uma sociedade que precisa de transformação. E a gente é, sim, muito responsável por isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já dê o seu like e me conta aqui nos comentários como que foi o seu processo de luto e como que hoje você está e como que você tem impactado o mundo através do autismo. Um beijo e até mais!